No meio da crise do coronavírus, nós precisamos nos informar bem e procurar as melhores fontes na área da saúde. E temos aqui o mestre, o guru, Cláudio Rotenberg, talvez uma das grandes autoridades de saúde do mundo, uma das maiores aqui do Brasil. Cláudio, obrigado. Muito obrigado. Por estar a menos de 2 metros de distância de mim. Demos a mão, é verdade, mas... Nós estamos aqui quebrando todos os protocolos corretos, mas depois a gente vai passar um álcool gel e resolver tudo. Hoje nós vamos discutir a questão do coronavírus, mas principalmente tentar fazer uma avaliação rápida da situação atual e dos próximos passos também, tanto do ponto de vista de saúde, também com o impacto que isso pode ter no comportamento, na economia, na sociedade, enfim, tentar fazer uma varredura geral. Então, começando, acho que pela notícia do dia, hoje nós temos 234 casos confirmados no Brasil. Nós não ainda chegamos naquela proporção muito rápida de dobrar de dia a cada um dia e meio, como aconteceu na Itália, mas se espera já que entre 40% e 60% da população, em uma faixa de 2 anos, acabe tendo contato com o vírus. Nós estamos numa faixa de crescimento razoável, boa, ruim? Qual é a tua avaliação? Veja, até o presente momento, Luísio, a situação está sob controle. A grande preocupação é no momento em que esse crescimento exponencial, que no momento é estimado em você dobrar a cada 6 dias o número de novos casos, ele vai atingir um patamar para o qual a infraestrutura de natureza hospitalar não vai se mostrar suficiente. Porque a gente sabe que existe uma faixa da população, maiormente os idosos e pessoas com quadros de imunodeficiência, os pacientes crônicos, que são pacientes mais suscetíveis a desenvolver as formas graves. E esses pacientes poderão necessitar de infraestrutura hospitalar e, inclusive, de ventilação mecânica. E para esta parte é que a gente tem uma infraestrutura que não é suficiente. Então, quanto mais a gente puder trabalhar no conceito de achatar, e a gente tem usado o termo achatamento epidemiológico, no sentido de postergar para que nem todos tenham a doença, e principalmente aqueles que terão as formas graves, melhor será para poder utilizar a infraestrutura que a gente dispõe, no sentido de poder salvar essas vidas. Bom, isso quer dizer então que se hoje nós temos 234 casos, deve aumentar um pouco até o final do dia, vamos supor 250. Se nós tivermos até domingo 500, é sinal de que entramos nessa curva. Sinal que a gente está aumentando progressivamente, né? O que se sabe é o seguinte, que 80% não vão ter grande problema. Você vai poder tratar simplesmente com isolamento social e com medidas de suporte em casa. 20% vão precisar de hospitalização e 5% vão precisar de suporte, eu diria, de terapia intensiva. E aí que está o gargalo. Esse é o grande problema, né? Por quê? Porque se a gente pontuar e contar os leitos de terapia intensiva e principalmente o número de ventiladores que a gente precisa, né? A gente vai ver que, dependendo do número de pacientes que tiverem com esse tipo de necessidade simultaneamente, a gente não tem infraestrutura. Os hospitais já tradicionalmente são utilizados de forma imprópria, né? Por quê? Porque dentro dos hospitais a gente se acostumou a tratar muito baixa complexidade. O hospital deveria ser um local para alta complexidade, mas como aquilo que alimenta é a baixa complexidade, você nem sempre tem grandes centros de terapia intensiva. Então, a malha hospitalar ela não está, de fato, equipada para aquilo que representa o grau de complexidade de um hospital. Então, esse é um problema inicial. Segundo, grande parte daquilo que a gente faz e que, de certa maneira, poderia ser resolvido com telemedicina, isso já foi um assunto debatido, até discutido com você aqui dentro, nesse mesmo canal, a gente acabou não expandindo. A gente sabe que tem todo um debate do Conselho Federal de Medicina. Isso obriga, muitas vezes, as pessoas a terem contato para resolver questões triviais que poderiam ser resolvidas à distância. Então, todo um processo de comunicabilidade, que é impróprio, porque, logicamente, quem não tem acaba tendo que procurar um hospital e acaba tendo contato com quem tem, e quem tem, às vezes de forma frusta, simples, também acaba, ao ter contato com essas pessoas, contaminando. Grande capacidade de infecção. Então, isso, de fato, alastra o processo infeccioso e cria, na verdade, essa preocupação de muita gente contaminada ao mesmo tempo. Bom,
O que nós vemos hoje na economia, essa parada total, ela tem muito mais a ver justamente com a necessidade de não estrangular o sistema de saúde, especialmente no tocante aos leitos de UTI, não é isso? Sim, exatamente esse é o fator limitante, quer dizer. Mas não é que a doença em si seja muito grave ou tenha uma taxa de fatalidade muito alta. Não, das doenças causadas por coronavírus, que é a família da qual este vírus faz parte, ele não é o mais grave, né? Se você olhar o MERS, o SARS, que foram quadros clínicos decorrentes também de coronavírus, né? No sentido da gravidade, quando acometia, eles eram até mais graves, quer dizer, a taxa de mortalidade é maior. O que ocorre é que a capacidade de infecção, ou seja, a maneira como se alastra nesses outros vírus, era menor. Então você teve um número absoluto menor de pessoas que precisavam de leitos de terapia intensiva. A influenza, por exemplo, mata muito mais, mas também tem uma capacidade de infecção menor. Então o problema está na capacidade de dispersão desse vírus, que faz com que tudo aconteça ao mesmo tempo. Então, se a gente conseguisse organizar epidemiologicamente esse movimento, daí justamente as medidas estão sendo tomadas, aliás, com bastante critério. Eu participei agora na sexta-feira de uma reunião na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, com a presença do Ministro da Saúde, e vi com muita maturidade como eles estão pensando em aspectos epidemiológicos. Então, por exemplo, suspender aula. Suspender aula não é simples, porque criança não vai ter, mas é portador. Em geral, quando você suspende a aula, a criança, primeiro movimento, a tendência é levar para o avô. O avô e a avó, eles sim fazem parte do grupo de risco. Então tem que ser organizado toda uma logística. Foi isso que aconteceu na Itália. Exatamente, que é uma população mais idosa, né? Quando a gente soma no Brasil entre 59 para cima, a gente vai ter aproximadamente 16% da população. Na Itália, você tem 20% acima de 75, 80 anos. Então, é uma população muito sensível a esse tipo de acometimento. Além dessas pessoas mais velhas serem portadoras de doenças crônicas. Então, a gente sabe que determinadas classes de medicamentos usados em pacientes crônicos potencializa a ação do vírus. Então, é muito sensível se essas pessoas começarem a estar acometidas pelo vírus, né? Agora, se vem tudo ao mesmo tempo, aí você não tem nem infraestrutura para dar suporte e aí morre muita gente. Nós estamos gravando essa entrevista na segunda-feira e deu para ver já que o trânsito está bem mais leve, os lugares estão mais vazios. Ontem foi um domingo que nós pudemos perceber pouca gente também nas ruas. Isso faz parte da estratégia de distanciamento social, né? Exatamente. É o isolamento social, quer dizer, qual a única medida de prevenção? Tá? São as prevenções de cuidado geral para a infecção, ou seja, usar bastante álcool gel, lavar as mãos, o uso de máscara. Se conseguir encontrar, porque o preço está caro. Se entrar na farmácia, você vai ficar surpreso com os valores, né? O uso de máscara, principalmente para evitar que você contamine. Quer dizer, nem sempre protege, pode proteger, mas não é o que mais protege. Essas gotículas ficam presentes em estruturas metálicas e também no próprio celular, então você tem que limpar sistematicamente e manter uma distância que está se convencionando entre 1 e 2 metros, que é o fato de você não entrar em contato com as gotículas com um potencial contaminante. Então, são medidas que são tomadas porque para o vírus, em essência, você não tem nada que pode ser dado. Tudo seria experimental. Quer dizer, as medicações antivirais que nós temos, elas não se mostram eficientes em relação a esse vírus. E até a gente conseguir ter alguma coisa, principalmente a questão das vacinas. Quer dizer, já tem vacina, só que você não tem nenhuma delas o teste de fase 2, que é aquela que permite para você mensurar se aquilo lá vai ser tóxico e qual a dosagem que você tem que dar. Porque de repente você pode usar alguma coisa que é tão agressivo que pode, no fundo, desencadear um quadro a quem está recebendo a vacina e assim causar a doença numa fase grave e a pessoa morrer. E já estão testando direto em seres humanos, né? Que é uma coisa Sim, que não é exatamente o adequado, né? Agora, é necessário um equilíbrio. A gente percebe, quer dizer, que é uma situação de pandemia, né? Então você vê aí que tem implicações de natureza social, econômicas, né? E a sociedade, eu não sei se estava preparada para isso. Questão de quadros como esse não são recentes. A gente teve cólera,
né? Teve febre tifoide, né? Tuberculose, que matou 1 bilhão de pessoas, uma quantidade de pessoas muito menor da população mundial quando do acometimento, né? O quadro da própria AIDS, né? Na década de 80, no nosso meio e fora do Brasil, eu estudei muito sobre isso. Quer dizer, naquela época, o paciente tinha a manifestação de retinite por citomegalovírus e a pessoa morria praticamente 3, 4 semanas depois. Aí vieram as drogas antirretrovirais, os coquetéis, quer dizer, tudo isso tem um período para que a ciência possa trazer uma resposta. E a gente não está tendo esse tempo, justamente pela capacidade de transmissão muito rápido dessa família de vírus. Uhum. Nós entramos nessa fase, digamos, início de isolamento social, ainda não é muito radical, mas começamos a entrar nela. E a impressão que eu tenho é que tanto China como Itália demoraram para adotar essas medidas. Nós de uma certa forma, adotamos isso antes da hora correta ou essa antecipação foi boa para reduzir, achatar a curva de contágio? Olha, a gente nunca vai saber o timing correto, né? Porque tudo isso pode ser questionado enquanto a mecânica de comunicação ela é vertical. Quando ela passa a ser comunitária, então você já não tem muito controle, né? Enquanto eram só os viajantes, talvez naquele momento a gente poderia ter isolado os viajantes, determinado quarentena para todo mundo. Não foi feito. Nesse momento, com a transmissão comunitária, não é tão simples, porque o que o Ministério está tentando fazer, aliás, está desenvolvendo um bom trabalho. Está tentando mapear e ver clusters, onde você tem concentrações maiores, para tentar agir num processo de logística. Eu diria que não é uma operação de natureza médica somente. É algo que envolve uma mobilização de natureza social. Quer dizer, mudanças comportamentais que têm que ser tomadas para que a gente possa preservar as pessoas. E um questionamento para a sociedade, Luísio, para que a gente possa ser um pouco mais proativo. Está circulando, todo mundo está vendo, um vídeo do próprio Bill Gates, onde ele fala que a gente se preparou para guerras nucleares e não se preparou para momentos como esse que a gente está ultrapassando. Vídeo esse que é de 2015. Né? Pois é, a gente está discutindo essa questão da telemedicina, desculpa eu voltar a esse tema, exaustivamente, e as pessoas criticam quando a gente fala isso, né? E a gente está vendo agora que grande parte disso aqui, em termos de você poder pelo menos trazer um pouco de serenidade e não misturar ambientes, podia estar sendo resolvido com telemedicina. E mesmo os casos que sejam casos sintomáticos, mas de pouca gravidade, você não precisaria nem examinar, você podia estar monitorando à distância se a telemedicina tivesse implantado. Então, essa forma de a gente enxergar o nosso papel como agentes de saúde, transpondo a atividade daquele médico que prescreve remédio e que olha o resultado de exames, eu acho que vai mudar isso no contexto da nossa sociedade. Quer dizer, os médicos têm que ter uma preocupação, quer dizer, os médicos preocupados, sabe, o paciente vai 20 vezes para fazer um exame, voltar, precisava daquele exame de fato, quer dizer, não é só isso, isso representa um ônus para a sociedade, né? E nesse momento, talvez, a gente deveria se questionar se nós não temos um imobilismo em forma de inércia, que nos permite manter de uma maneira muito firme ações que são pouco inovadoras. Dentro da situação de isolamento social, nós observamos que na Itália, por exemplo, foi adotado isso, só que a contaminação continuou a crescer. A impressão que eu tenho como leigo é que as pessoas isoladas nas suas casas começaram a se contaminar entre si também. A gente não conhece a real demografia da Itália, né? É um país menor, mais idoso, né? Com perfil de aposentados maior, né? Com hábitos, inclusive sociais, comunitários distintos dos nossos, né? A gente já esteve na Itália e a Itália, na hora do almoço, para, quer dizer, os restaurantes fecham, né? Você não consegue entender direito isso, né? Quer dizer, não é incomum nas praças italianas, para o almoço, pois é. E, então, quando você passa e você vê as pessoas reunidas em praças, quer dizer, eles têm uma vida essencialmente comunitária, né? São estados de direito social muito mais protetores do que é aquilo que acontece no país. E olha que o Brasil até tentou bastante nesse sentido. Isso tem uma repercussão no contexto da vida dessas pessoas, do modus operandi, como é que elas se relacionam, né? Comunidades mais idosas, próximas uma das outras, quer dizer, será que conseguiram cortar a comunicabilidade de fato ou essa comunicabilidade, apesar do isolamento, ela continua existindo? Será que foi tomado a sério? Quer dizer, está num ponto agora que está saindo para a proibição.
Quer dizer, hoje no Brasil nós temos uma recomendação, inclusive, para que as pessoas com mais de 60 anos evitem o contato social. Quando você vai para a proibição, aí passa a ser até um caso de polícia. Quer dizer, se for para a rua, tem que explicar, podendo inclusive responder com prisão. Então, a gente lá provavelmente tem uma realidade dentro do tecido social que é diferente do nosso. E como é que você vê essa, digamos, diferença na forma de abordar a doença? De um lado, nós temos o isolamento social e, do outro lado, temos uma aceleração do contágio para a criação de anticorpos. Como é que você vê essas duas escolas? Justamente, isso são opções em termos da abordagem, em termos de política pública, né? Num primeiro momento, as pessoas estavam começando a achar que tinha que deixar isolado. Hoje existem correntes no Brasil que começam a propor que a gente deveria acelerar esse processo, né? Eu te digo que não tem uma resposta exata para aquilo que a gente pode encontrar como sendo ideal. A grande preocupação, ainda eu insisto, tá? Eu acho que a gente não vai conseguir segurar, porque a transmissão comunitária, até que ponto você consegue isolar as pessoas? Então, o ideal é tentar aumentar na linha do tempo para que os casos graves não aconteçam de forma simultânea. Tá? Não acho que a gente vai conseguir expor todo mundo e criar uma janela imunológica, alguma coisa nesse sentido. Acho que não. Acho que todo mundo vai pegar. Agora, neste momento, tudo que a gente puder fazer no sentido de que essa gravidade aconteça em períodos diferentes, agora, você está muito apertado. Por quê? Porque o tempo médio de internação para os casos graves é da ordem de 12 dias em ventilador. Não significa que a pessoa vai embora. Ela fica no ventilador 12 dias. Ela pode ficar até 20 dias. Então, essas condições para você ter um turnover, para você ter um índice de giro dos leitos hospitalares e poder desocupar para outras pessoas, esse é o grande desafio que a gente tem nesse momento. Ou seja, o grande problema dessa escola de aumentar o contágio e criar anticorpos é justamente o gargalo que se cria dentro dos hospitais com esse grupo de risco que vai precisar de leitos de UTI. Sem dúvida. Veja, a questão não é pegar a gripe. Os 80% que vão pegar a gripe e que não vão ter complicação, vão ter uma gripe, como vários de nós temos. Tá? Vão passar bem. Alguns vão ter até formas muito leves, né? O problema, de novo, são aqueles 5%. Os 15%, lógico, que vão para o hospital, são 20 total, os 15% que ficam no hospital. Você vai poder contornar. Agora, os 5 que precisarem de leitos de terapia intensiva, realmente, para esses, vai ficar uma situação bastante constrita. Então, talvez a solução para a gente seja o isolamento social. Eu acredito que no presente momento onde nós estamos, acho que você não tem muita alternativa que não seja através do isolamento social. Por que tem pessoas que são transmissoras sem apresentar sintomas? Porque, na realidade, primeiro, isso é muito raro, não é o mais comum, tá? Pode acontecer, não é o mais comum, mas é uma possibilidade como outras doenças. Tem pessoas que apresentam formas muito frustras, né? Qual é o padrão de resposta em relação a algum patógeno, né? Tem pessoas que têm quadros muito ricos, muito floridos e outros para quem aquilo praticamente não se expressa, né? Então, muitas vezes, essas pessoas até têm um quadro clínico, subclínico, por assim dizer, né? Praticamente sem manifestação, mas estão doentes e com isso são contaminantes. Então, é certo a gente afirmar que somente uma minoria da população, digamos, num período curto, é contaminada? Olha, difícil também poder responder isso, tá? Porque se a gente pensar, vamos usar Wuhan como um exemplo. A província tem 11 milhões de habitantes, então é mais ou menos que nem São Paulo. Nós tivemos 80 mil casos, 3 mil mortes. Acho que esses são os números, né? É de aproximadamente 3,5%. Grosseiramente é isso. 3,5%. Então, a gente tem uma situação na qual houve uma minoria infectada e um grupo muito pequeno que acabou, infelizmente, falecendo. Mas essa proporção é natural. Se a gente usar, por exemplo, esses números de São Paulo, que temos 12 milhões de habitantes, é de se esperar uns 100 mil, mais ou menos, infectados? Talvez até mais. Até mais? Até mais. Qual é a diferença entre lá e cá? Veja, a questão aqui é que a gente não conhece muito disso, né? E, na verdade, quer dizer, eu acho que uma das coisas que os médicos têm que admitir é que tem coisas que eles não sabem, né? Existem questões ambientais, existem questões genéticas, né? Existem questões de hábitos sociais, né? Tudo isso interfere no desenvolvimento de uma expressão clínica, né? Então, não saberia te dizer exatamente o que pode ter mudanças. Eu sei que a gente tem que se preparar para um quadro mais grave do que esse. Mas o que se fala é que, em tese, o vírus ele se prolifera mais facilmente
no ambiente frio do que no ambiente Sim. quente. O verão ele é para o vírus ruim, né? Então a grande questão nossa é que talvez até nesse sentido seria bom, lógico, aí você vai contra aquilo que nós falamos anteriormente, que os casos acontecessem agora, porque chegando o inverno, o que acontece? Pode acontecer formas associadas com outros vírus. E aí a situação é até mais grave. A gente não vai saber o que é uma coisa e o que é outra. Então, só para a gente esclarecer, o inverno, como ocorre, por exemplo, na Europa e na China, ele acaba sendo ruim porque as pessoas ficam em ambientes fechados ou porque o vírus ele tem, digamos, uma maior resistência a uma temperatura baixa? Eu acho que são as duas coisas somadas. As duas coisas somadas. Então, em tese, aqui no Brasil, nós teríamos uma vantagem competitiva, por assim dizer, por conta da temperatura mais alta agora. O ideal é que tivesse começado um pouco antes. Né? Talvez, pelo verão, a gente teria tido uma oportunidade de ter menos casos do que nós vamos ter. Agora, aqui em São Paulo, pelo menos, nós tivemos um verão tanto quanto atípico, né? Teve até dias com 17 graus, sim. 16 graus. Então, de uma certa forma, quando chegou o contágio para aqui, a temperatura deu uma melhorada. Então, isso, de uma certa forma, ajudou também. Sim. Se nós tivermos essa, digamos, esse worst case scenario, essa situação, digamos, a pior de todas, e tivemos que utilizar a capacidade máxima dos leitos de UTI, tem algum plano de contingência, a utilização de hotéis, alguma coisa do gênero ou não? Olha, o Ministério está se mexendo e muito. O ministro tem visitado grandes centros. São Paulo tem mais infraestrutura que o Rio de Janeiro. Né? Nós estamos olhando dois grandes centros. Tanto quando você olha o mapa da dispersão no Brasil, você vê que tem regiões do Brasil que praticamente não foram notificadas. Será que não tem nada lá? Será que está acontecendo alguma coisa? Quer dizer, eu acho muito improvável que não tenham casos, né? Principalmente se já está num padrão de infecção comunitária, né? O que o Ministério está fazendo? Está trabalhando com as secretarias da saúde, né? Aqui em São Paulo nós tivemos algumas medidas que o governo tomou no sentido de afastar pessoas com mais de 60 anos na esfera pública para não precisar trabalhar. A gente está vendo, inclusive, a iniciativa privada se mexendo, tomando algumas medidas de home office, tá? A gente está tentando enxergar e está acontecendo que alguns estão se mobilizando para talvez desenvolver ações de telemedicina, que existe uma organização por conta disso, né? Isso vai ser suficiente? De novo, a gente vai bater na questão da limitação dos leitos hospitalares em termos de terapia intensiva. O Hospital Israelita Albert Einstein, por exemplo, comprou 60 aparelhos de ventilação, né? Tem suficiência para aquilo que a gente pode precisar? Para o número total de prontuários que tem acesso ao hospital, se por acaso todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, considerando o tempo médio de internação, nós também lá teremos problemas. Então, não é uma situação confortável que a gente tem. Nós temos que imaginar que esse tal achatamento epidemiológico, que está sendo tentado através de políticas de isolamento, que vai permitir que as pessoas tenham infecção em períodos distintos, isso nos ajude a poder acomodar aqueles que de fato precisarem de suporte de terapia intensiva. Do ponto de vista econômico, essa pandemia é um desastre. Nós tivemos uma situação na qual o país, ou o mundo como um todo, foi colocado num abismo econômico, é uma recessão muito concentrada. E quanto tempo você acha que isso vai durar? Eu acho que entre 3 e 4 meses, tá? Porque os grandes centros, tá? Que são verdadeiros dínamos para a economia, e aí acho que tem que fazer uma correlação com o produto interno bruto com cada um desses países. Então, quando a gente olha a China, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, que é a sexta economia, quer dizer, a gente está vendo que os grandes centros, os grandes polos da economia já estão no processo de qual está se... Então, quer dizer, isso aos poucos vai acontecer, tem um pico, né? Na China, praticamente já não está tendo caso novo, são poucos casos os novos, né? Nos Estados Unidos a coisa começa a florescer num padrão meio parecido com aquilo que tem no Brasil. Lá também o presidente não acreditava que o vírus ia causar grande problema para a sociedade. Aqui também, quer dizer, a Inglaterra se mexendo. E o que a gente viu na China, o que a história nos ensinou, é que aproximadamente hoje, nós aqui no Brasil estamos no dia 2 ou 3 de novembro, que é quando começou a aumentar muito os casos. Se você contar nos dedos, nos meses, você vai ver que está 3 ou 4 meses. Então, a gente deve estar saindo disso lá para o começo de junho, final de junho, começo de julho.
Bom, para a gente terminar, uma pergunta que é uma curiosidade pessoal. Por que não tem nenhum caso na Rússia? Ou será que tem e a gente não sabe? Olha, eu acho interessante, né? Porque numa situação como essa, eu não imagino o que pode passar pela cabeça de um líder, tá de repente, sabe, maquiando dados ou evitando passar informações. Eu acredito que tem casos na Rússia e que a Rússia não está divulgando isso, pelas razões que eventualmente elas possam ser mais claras dentro de um regime ditatorial, né? Imaginar que as pessoas são livres na Rússia, a gente sabe que não é bem assim, né? Então, ali se manipula, eu acho um problema essa questão do petróleo, que precisava ser agora, coincidentemente, com uma situação como essa. E aí, Aloysio, é uma das coisas que eu, como cidadão, fico bastante desapontado, né? A sociedade, ela se preocupou com a questão do vírus quando percebeu os efeitos econômicos do vírus, e não por se tratar de um problema de saúde. Então, acho que existe uma inversão completa de valores na sociedade em que nós vivemos. E é uma crítica até para a gente poder rever. Nós estamos discutindo a questão do vírus ou a questão de como os sistemas de saúde estão preparados para atender adequadamente uma sociedade. Nós estamos trabalhando de acordo com aquilo que o nosso paciente precisa ou de acordo com aquilo que gera melhores oportunidades econômicas para os protagonistas, ou seja, prestadores de serviços. Até que ponto não existe o interesse? Quer dizer, a gente vê as bolsas de valores desabando, quer dizer, será que é para tanto? Eu sou um médico de formação, muito embora tenha um papel empresarial também. Quer dizer, me chama atenção, eu acho que é exagerado este momento. Acho que muita gente vai sair muito rica do que está, como fruto do que está acontecendo. Então, me desaponta um pouco, então não ficaria nem um pouco surpreso. Minha família veio da Rússia, foragida de lá, né? E eu sei, sobre o fórum familiar, as razões pelas quais eles saíram de lá. Quer dizer, a Rússia jamais foi uma referência em termos de convivência democrática e respeito ao mundo dentro do contexto de relacionamento ético. Quem sabe estamos de novo reafirmando isso. Não sei, não sou talvez a melhor pessoa para poder julgar isso, mas que tem casos na Rússia, certamente tem casos na Rússia. Bom, nós vamos ficar por aqui, afinal de contas, a agenda do Dr. Cláudio Lastenberg está muito agitada nesses dias, mas de qualquer maneira, tem um ponto importantíssimo que a gente tem que se fixar, que é o seguinte: serão 3 a 4 meses difíceis. A gente tem que entender melhor a situação. Primeiro, do ponto de vista de saúde, nós não podemos inverter essa equação. A saúde é o ponto principal agora. E temos que olhar depois a questão econômica. Mas o ponto é, o que nós podemos fazer, primeiro, em termos de saúde, para reduzir essa velocidade de contágio? E segundo, o que nós podemos fazer para que a economia não sofra tanto? Essa pergunta fica para você e a gente se vê depois.